Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Mesa. Hoje nós estamos com um convidado para lá de especial. Ele que veio lá do interior de São Paulo, da cidade de Pitangueiras, pastor Wellington. Ele que tem 37 anos, é marido da Luana, pai do Benjamin. E além de pastor, acumula as funções de ator, palestrante, professor. Deixa eu ver se eu esqueci. Com certeza ele vai falar mais coisa aqui. Eu anotei isso aqui, mas deve ter mais coisa aí. Pastor, seja bem-vindo. É uma honra tê-lo aqui conosco, viu? É, Ontem, quando eu vi o pastor pregando ali na igreja, já acendeu aquela chama no meu coração. Convida ele para ir lá, para ele falar um pouco da missão dele, para ele falar um pouco do que Deus tem feito na vida dele. E assim, quando Deus manda, a gente não pode deixar passar batida, a gente tem que fazer. Então, foi esse o motivo de eu ter te convidado. Além de eu ter visto o próprio Jesus ali, quando você estava pregando. Então, assim, eu jamais poderia deixar de, ou me eximir de te convidar. Seja muito bem-vindo. Meu Deus, eu que sou grato, totalmente grato por este momento e ouvir tudo isso, meu Deus, vale muito a pena. Gratidão, que o Senhor alargue as fronteiras de vocês, que Ele abençoe abundantemente e estar na mesa é algo que vale a pena. Amém. Vale muito a pena. Mesa é um lugar de comunhão, um lugar de intimidade, um lugar de compartilhar a vida e é isso que nós fazemos, né? Amém. É Esse isso. nome ele foi escolhido justamente por isso, porque Jesus, quando ia tratar com os discípulos, ele sentava à mesa com eles, né? E ali ele criava toda a intimidade, ali ele conhecia o coração de cada um. Então, assim, tem muita gente que está nos assistindo que está sentado conosco na mesa. Aqui é um local que não tem como caber as pessoas que vão assistir, mas eles podem se sentir sentados a essa mesa conosco aqui. Pastor, vamos começar perguntando que como que começou essa caminhada com Jesus? É de berço cristão, sua família, seu pai, sua mãe, foi no meio do caminho, foi na dor, como é que foi isso aí? Olha, minha caminhada com Cristo, meu irmão, deixa eu te contar. Eu venho de uma família de religião de matriz africana, né? E católicos não praticantes. Eu era um católico não praticante, né? Sempre acreditei em Deus. Minha mãe nunca obrigou a gente participar de nenhuma religião, nunca obrigou a gente participar de nada, mas ela sempre disse que nós deveríamos trilhar um caminho. E aí o que acontece? No ano de 91, meu pai faleceu. Eu tinha 3 anos de idade. 3 anos, não, agora não. 5 anos de idade. O meu irmão do meio, que é o Erison, tinha 3 anos de idade. Meu irmão mais novo tinha acabado de completar 1 ano de idade. Então, eu perdi meu pai. Nós fomos morar com a minha bisavó, minha mãe, com a minha bisavó, para ela poder trabalhar. Minha mãe trabalhava no corte de cana, Esse Pitangueiros? em Pitangueiras. Sou nascido e criado lá. Então, minha mãe foi trabalhar no corte de cana e nós ficávamos com a minha bisavó, né, sendo cuidado por ela. E assim, a gente foi crescendo. Quando eu fui completar 18 anos de idade, eu tinha vários questionamentos dentro de mim. Foi um momento que eu passei por um momento de depressão, onde eu tinha desejo de suicídio, né? Eu escrevi um texto teatral na época chamado A Voz de um Anjo, que até participou de um festival de teatro, onde eu fazia um relato de forma poética do que eu queria fazer com a minha vida. Então tem um trecho do texto que eu falo: "E ao chegar num beco escuro, decidi fazer algo que ninguém teria coragem. Nenhum de vocês teria coragem. E com apenas 2 golpes havia eu aberto os pulsos, vi o sangue jorrar e toda minha volta escurecer." Esse era o desejo que eu tinha, porque eu tinha vários conflitos de não ter o pai, né? Era a dor latente que eu tinha da paternidade. E isso também, nesse momento, me desenvolveu uma paralisia facial. Eu fiquei com a minha identidade toda distorcida e já fazia teatro. E eu via, assim, meu sonho desintegrar. Então, naquela loucura da adolescência, né? De tipo, eu não tenho pai, de uma família de classe média muito baixa, né? Não tinha expectativas de fazer faculdade, estava terminando o terceiro colegial. Meu sonho era fazer artes cênicas, que era a faculdade de teatro. Então, todos esses conflitos me geraram uma paralisia facial. E aí na escola, os gideões, né, davam um livrinho pequenininho com o Novo Testamento, Salmos e Cânticos, né? Tinha alguns livros bíblicos. E nessa minha dor,
eu acabei pegando esse livro e comecei a ler. E ali foi o meu primeiro contato com Deus mesmo. Eu comecei a ler Salmos e passou-se alguns dias, algumas semanas, a paralisia facial sumiu, né? Não fiquei com sequelas nenhuma da paralisia facial e ali eu comecei a conhecer Deus. Eu já dava aula de teatro na escola, como voluntário, e tinha um grande amigo meu que ele já ia na igreja, no Evangelho Quadrangular, o Renan. Não tem como eu falar dessa história sem falar dele. E nós terminávamos as aulas de teatro e eu ia para casa dele e ele ia para a igreja, né? Em alguns dias da semana. E num dia eu falei para ele que eu tinha um encontro marcado e que eu ia me encontrar com alguém. Eu fui para casa dele e fui com ele até a igreja. E quando nós chegamos na porta da igreja, ele falou assim: "Ô, mano, até mais, tô indo aí." Aí eu falei assim: "Não, cara, hoje eu vou entrar com você." Aí ele parou, olhou para mim e falou assim: "Como assim?" "Esse é meu encontro. Eu tenho encontro com Deus hoje." Amém. E aí eu entrei naquela igreja, uma igreja pequenininha do pastor Rony. Entrei naquele lugar. Quem ministrou naquele dia foi a Diná, minha mãe na fé. Uma ministração poderosa. Ela fez o clamor no final da mensagem. E aí eu levantei e falei assim: "Não, eu quero aceitar Jesus." Aí ela olhou para mim e falou assim: "Você tem certeza do que você está fazendo?" Eu falei assim: "Se eu não tivesse certeza, eu não teria me levantado." Amém. E depois daquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Isso tinha o quê? 18 anos? Tinha 21 anos. 21 anos. 21 Então, o anos. seu encontro com Deus foi com 21 anos. 21 anos. Aí, a partir daí, você começou como é que foi a caminhada? Foi tudo muito rápido? Ou demorou muito tempo? Ou você só ia para a igreja? Ou você já chegou muito ativo na igreja? Como é que foi isso? Eu sempre fui muito curioso. Então, quando eu comecei a ir para a igreja, ali nos primeiros dias, eu comecei a devorar a Bíblia. E logo em seguida eu fui para o encontro com Deus. E antes de ser batizado nas águas, eu fui batizado no Espírito. Então, eu comecei uma vida, né, de devocional, de busca de Deus, de falar em línguas e buscar, né, esse espiritual, essa questão de ser íntimo de Deus, de estar mais perto de Deus, sim, com muito fervor. Então, depois que eu vim do encontro com Deus, eu me batizei, e aí eu entrava no meu quarto à noite e eram madrugadas, eu era o único da minha família. Minha mãe, na época, ela já tinha se batizado, mas estava desviada, minha família toda, cada um para um lado, e só eu ali cristão dentro da minha casa. Então eu fechava a porta do meu quarto, entrava lá dentro e, como eu digo para a galera, eu entrava no bar do Joel, tomava todas, ficava chapado lá, falava em línguas até a madrugada. E a minha família via tudo aquilo, os meus irmãos viam e me achavam louco, maluco, que eu tinha, sei lá, tinha acontecido alguma coisa muito estranha comigo. Até que nessa caminhada a minha família começou a se render ao Senhor. A minha mãe voltou para a igreja, o meu irmão mais novo, ele se batizou numa outra denominação, só que o meu irmão do meio, ele tinha uma revolta muito grande e ele entrou no mundo das drogas. Ele entrou no mundo das drogas, ficou por volta de uns 7 anos e cada vez mais se afundando. E aí eu casei. Quando eu casei, meu irmão estava muito perdido, mas nunca desisti dele. Enquanto todo mundo falava Não tinha que não jeito. tinha jeito, que já morreu, eu falava para as pessoas: vocês ainda vão pedir emprestado para ele. Amém. Vocês ainda vão se aconselhar com ele. Eu não acredito em nada do que vocês estão falando. Eu costumo falar que quando a gente fala que não tem mais jeito, a gente não está duvidando da pessoa, a gente está duvidando do próprio Duvidando de Deus. Deus. É. Então, assim, quando a gente olha, eu tinha uma perspectiva de vista totalmente diferente do que eu tenho hoje como cristão. Quando eu era lá do mundo, eu via às vezes um criminoso, alguém que cometeu um crime bem bárbaro, né? E todo mundo falava: não, esse cara tem que morrer, esse cara é só a morte, esse cara é só a morte. E aí eu falava, né? Concordava. E hoje é totalmente diferente, cara. Hoje eu vejo assim, eu falo: não, Deus é capaz de fazer porque ele fez na minha vida. Com certeza. Eu sei o que ele fez na minha vida, ele pode fazer aquilo na vida dos outros também. Nós temos o hábito de olhar pela aparência das pessoas. Ou a gente chama as pessoas pelo pecado que elas cometem, ou o pecado que ela cometeu, né? A gente tem esse hábito. Deus ele olha o coração. Deus ele sabe o que a pessoa carrega, ele vê o coração, ele sabe a intimidade, ele tem intimidade com aquela pessoa porque o próprio Deus criou. Então, quando nós olhamos para as pessoas, a gente vê
o que os nossos olhos carnais vê. Então a gente julga muito fácil. E era isso que acontecia com meu irmão. Quando meu pai faleceu, a perspectiva que a família do meu pai tinha de nós é que nós seríamos ladrão, traficante. A gente não tinha perspectiva de vida, assim, de quase nada. Né? Minha mãe trabalhava na roça, corte de cana. Minha mãe não podia ficar com a gente. Né? Mas era a forma dela dizer que amava a gente, era o trabalho, para proporcionar o mínimo que a gente tinha que ter. E, além disso, né, nesse ponto de infância, nós morávamos com a minha bisavó, mas a minha avó veio morar com a gente. Era uma casa de 4 cômodos, onde tinha 13 pessoas, com um banheiro. Então, na onde a gente morava, no bairro que hoje eu moro lá de novo, né? E eu moro na casa que era a casa mais bonita da rua, morava um menino mais rico da rua, né? E eu falo assim, Deus, ele é fiel, cara. Porque a gente olhava para tudo aquilo e a gente sonhava com algumas coisas. A gente desejava viver algumas coisas, né? E hoje nós estamos vivendo em Cristo Jesus. Então, não só a minha família, algumas pessoas da minha família, mas a vizinhança, eles olhavam para a gente sem perspectiva. E isso foi até com o meu irmão. Enquanto todo mundo olhava para ele, falava que só a morte ou só a cadeia, eu olhava para ele e via o homem que ele é. Tanto é que hoje as pessoas vê ele transformado, vê ele na essência que Jesus criou ele. Amém. As pessoas falam assim, nossa, ele mudou. Eu falo, não, ele não mudou. Ele está sendo quem ele sempre foi. Amém. É isso que ele é. Amém. A gente só não via. Mas é isso que ele é. Ele é um homem de Deus. Ele é o meu Arão. Ele é uma das pessoas que mais acredita em mim. Amém. Ele é uma das pessoas que mais investe na minha vida hoje. Amém. E lá atrás, eu fui a pessoa que mais investiu nele. Porque como nós perdemos o nosso pai, né, muito cedo, perdemos não, né? Deus resolveu que nós precisávamos viver tudo isso. E Deus falou assim, olha, não vai ser tão fácil o caminho de vocês, mas vai valer a pena. Com 30 anos, 30 e poucos anos, eu entendi isso. E eu cheguei em casa e falei para minha esposa, eu falei assim, olha, hoje eu dou graças a Deus que meu pai faleceu. Minha esposa olhou e falou assim, você é louco? Como assim? Eu falei assim, se o meu pai não tivesse falecido, eu não estava com você aqui agora. Se meu pai não tivesse falecido, eu não estava sentado nessa mesa agora. Porque tudo isso aconteceu por conta disso, por conta da morte dele. Então Deus, ele ajustou todo... A gente não entende, né? A gente só vai entendendo na vivência e quando a gente chega num determinado ponto que você olha para trás e fala assim, nossa, eu não tinha como eu estar aqui, só Deus para fazer isso. Verdade. Né? Então são as nossas dores que faz com que nós vamos crescendo, se desenvolvendo. Não tem como você crescer e desenvolver sem dor. Né? E sem dor, sem cicatrizes, você também não tem história para contar. A minha esposa tem um livro, está aqui, ó. O subtítulo dele diz assim, a sua dor é o seu maior presente. É, bem isso. Entendeu? Então, assim, por que a sua dor é seu maior presente? Porque aonde houve a ferida, onde teve a dor, é o que você vai usar como presente hoje para curar outras pessoas. Não é isso, amor? Exatamente. Participa aí com a gente. Exatamente. Curados para curar. Isso. E a palavra de Deus fala lá em 1 Coríntios, se eu não me engano, agora me fugiu a memória se é primeiro ou segundo, né? Que o mesmo consolo que o Espírito Santo te dá, ele vai usar para poder você usar outras pessoas. Então, com exatamente certeza. isso. E é muito legal porque a questão da ressignificação é muito bonito, né? E o Benjamin, meu filho, eu casei e 3 meses depois de eu ter casado, minha sogra faleceu. Minha sogra entrou no meu casamento em cadeira de roda, né? Passando por uma enfermidade muito forte. E meu filho nasceu no dia do aniversário da minha sogra. Olha. E o nome Benjamin, ele é totalmente intencional. Ele veio para ressignificar toda essa data na nossa vida. E Benjamin significa o filho da minha mão direita, né? E o filho da minha felicidade. Então, ele veio para trazer felicidade naquele momento, ou naquela data que para nós seria um momento de tristeza, de dor, mas ele veio para trazer alegria, trazer vida novamente, dar motivos para a gente sorrir, se alegrar novamente. Então, Deus é incrível, gente. Deus Aleluia. é incrível. Antes de a gente continuar dando seguimento, vamos voltar lá atrás, quando você falou que com 18 anos teve um pensamento suicida e chegou a fazer um poema. Sim. Recita ele para mim, por favor, de novo, que Deus falou comigo alguma coisa através desse poema. Amém.
Espero conseguir fazer inteiro. Vamos lá. Aquela parte eu acho que... Tá bom. Ele começa assim, ó. Estou só, num lugar frio e escuro. Ouço vozes me chamando, ouço gritos de horror. Não consigo me lembrar de nada. Às vezes penso que sou nada, pois não sei de onde vim e nem o que aqui estou fazendo. Só ouço vozes me chamando. No peito, um coração frio e duro. Meus braços, tão pouco posso senti-los, é algo inexplicável. Parece até que estou preso em uma camisa de força. Mas quando paro e por um momento fecho os meus olhos... Quando paro e por um momento olho ao meu redor, vejo corpos que estão podres. Tento senti-los, mas não consigo. Mas este corpo, este rosto, se parece muito com o meu. Não, não, eu não posso ter feito isso. Não, não, não. Não, não, eu estou confuso, tenho várias lembranças. Lembro-me de um dia estar saindo de casa, totalmente desnorteado, desligado do mundo, porque eu já havia usado uma grande quantidade de drogas. E ao chegar em casa, vi meu pai bater em minha mãe. Fiquei cego de raiva e, num ato desesperado, apunhalei uma faca e cravei-a no peito de meu pai. Meu Deus. Eu me tornei um monstro. Arranquei a faca de seu peito e saí correndo, sem rumo, sem direção, e ao chegar num beco escuro decidi fazer algo que ninguém teria coragem. Nenhum de vocês teria coragem. E com apenas 2 golpes, 2 pequenos golpes, eu abri meus pulsos. Vi o sangue jorrar e tudo à minha volta escurecer. E quando eu acordei, eu já estava aqui. Agora eu sei o porquê dos gritos, agora eu sei o porquê das vozes. São as súplicas do meu pai clamando por perdão. E aquela pequena luz, aquela pequena chama, é o pouco do amor que minha mãe ainda sente por mim. Sei que errei, mas o mundo é feito de erros e acertos. Espero que um dia Deus me perdoe, mas enquanto esse dia não chegue, estarei condenado a vagar pela escuridão. Então você vê que é assim, ele é bem pesado, profundo, né? Nossa, tô emocionada aqui. Ele é bem profundo, né? Escrevi ele grande parte dentro de uma sala de aula, terceiro colegial. Tem uma parte que eu falo que eu vejo corpos no chão, né? Eu esqueci de alguns pedacinhos. E quando eu olho ao horizonte, vejo uma pequena luz, uma pequena chama. Eu tinha o hábito de passar na rua, eu andava com um caderninho no bolso, eu tenho muita coisa escrita, né? Porque tudo aquilo que eu não conseguia falar, eu não falava da minha vida. Eu não tinha ninguém para externar o que eu estava sentindo. E depois que eu tive a paralisia facial, eu comecei a fazer isso em cadernos. Então, eu transformava a minha dor em poesia. Eu colocava tudo no papel. E aí eu lembro que um dia eu estava voltando da escola, e estava passando a mão na grade de uma casa. E quando eu olhei para o chão, eu vi vários corpos amontoados. E aí quando eu olho ao meu redor, eu vejo corpos putrefados. Tem uma parte do monólogo que diz isso. E foi a visão que eu tive. Então, tem muito do que eu estava vivendo Sim, naquela época. Então, mas assim, o que me faz perceber, olhando por hoje, pelo que você vive hoje, é que houve um suicídio, mas do velho homem, Sim, da velha vida, sim, entendeu? E o sangue do pulso é um sangue de aliança com Deus que você fez hoje. sim. Porque não há aliança sem sangue. Tem que ser derramado sangue. Jesus derramou o sangue dele na cruz por nós. Então, assim, tem muita gente hoje que tem muitos pensamentos suicida e querendo talvez acabar com uma dor de forma... vamos dizer que acabar aquela dor ali para sempre e acaba cometendo suicídio, né? E a gente... Eu vou aproveitar esse momento para dizer que existe um Deus que quando você está no quarto escuro, ele está do seu lado com você. Não desista, né? Sim. Esses dias eu estava no Moriá, com a pastora Zenete, e num dos testemunhos, o pastor contando que quando ele estava ali pregando, uma mulher levantou e falou assim com ele: que Deus é esse que você está tanto falando? Esse Deus não estava dentro do meu quarto na hora que eu fui estuprada. E aí, naquela hora, ele virou para ela e falou assim:
minha filha, Deus estava lá e estava sendo estuprada junto com você. Uou. Se ele não tivesse lá, você não estava viva. Você não teria aguentado passar pelo que você passou. Porque muitas das vezes a gente acha que Deus desistiu ou Deus não está com a gente naquele momento de dor. Mas eu quero te dizer que você só está aguentando passar pelo momento de dor porque Ele está do seu lado. Com certeza, com certeza. A gente vive uma sociedade que ela está te anestesiando e dizendo que você não pode sentir dor. Tudo que diz a respeito de dor, né? Eles dizem que você não pode sentir dor. Você tem que uma busca por alegria, por satisfação a todo tempo. E a dor ela é necessária. A dor, né? Tem várias palavras que terminam com dor. Sonha, dor. Cria, dor. A dor, ela é um combustível. Ela é algo que te impulsiona. Ela é uma inquietação. Se dói algo, até o prazer, ele vem com dor. Não existe prazer sem dor. Não existe alegria. Para você ter a alegria, com certeza você passou por um momento de dor. A vida é feita no contraste, né? Sim. Existe o homem, a mulher, a lua, Sim. o sol, a dor, a alegria. E você só conhece a alegria porque você sabe da dor. Sim, senão você não Você conhece. não saberia o que é alegria. É. E as pessoas fogem dela o tempo todo. As pessoas querem resolver tudo muito rápido e as pessoas começam a pegar atalhos. Exato. E são os atalhos como o suicídio, que acaba com que você não vive tudo aquilo que de fato você nasceu para viver. E é isso que o diabo quer fazer. Ele quer te roubar de fato. E ele vai roubando tudo aquilo que você tem. E ele vai destruindo seus sonhos, seus projetos, ao ponto de você olhar para você mesmo e falar assim: eu não sou mais nada. Ele te diminui ao ponto de você se sentir nada. E aí você não vê mais sentido e motivo para viver. Então aí é onde você acaba tirando a própria vida. Mas, graças ao bom Deus, né, eu já passei por muitas situações. E eu olho para as pessoas, sendo professor, eu falo para a galera o seguinte: quando um professor de matemática ele entra na sala, uma das coisas que ele coloca na lousa é: resolva o Problema. E onde está a resposta do problema? Através da resolução, né? Tá dentro do problema. Tá dentro. A resposta já está ali. A resposta já está com você. Talvez você não quer assumir a responsabilidade da resposta. Porque se você der a resposta, você também vai ter que ter a responsabilidade de sustentar aquilo que você disse. E as pessoas não querem isso. É aquela máxima, no pain no gain, né? Sem dor, sem ganho. Sem dor, sem ganho. Muita gente está procurando a promessa, mas não quer passar o processo. Sim. Você tem que ter a responsabilidade daquilo que você faz. Você tem que assumir essa responsabilidade. E o responsável é aquele que dá uma resposta. Se você não dá uma resposta para a sua dor, se você não dá uma resposta para aquilo que você está vivendo, qualquer pessoa vai dar uma resposta no seu lugar, certo ou errado. Então você não está com as rédeas da sua vida. Você não está vivendo de fato. Você está deixando de viver para que outras pessoas vivam a sua vida. E é o que a gente vê no cenário hoje. As pessoas elas estão sendo iludidas, elas estão sendo ludibriadas aí, né? A gente abre as redes sociais, tudo muito bonito, tudo muito belo, mas é uma maquiagem. Aquilo ali não é a realidade. E as pessoas estão buscando viver daquela forma porque querem fugir da dor. E ficam anestesiadas o tempo todo, passando o dedinho lá, se satisfazendo de um prazer momentâneo. E prazer é muito diferente de intimidade. Porque na intimidade, na mesa, você conhece de fato a pessoa e você tem que estar preparado para ouvir o sim e para ouvir o não. Esse lance que você falou que essa geração não está acostumada a sentir dor. Tem uma frase também que eu gosto dela, que diz assim: tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes fazem tempos fáceis. E tempos fáceis fazem homens fracos. Sim. Então, assim, a gente está num tempo tão fácil. Fácil de adquirir as coisas. A internet veio para ajudar, mas ela veio para facilitar. E talvez, com isso, lá na frente, a gente vai ter uma geração muito fraca. Entendeu? Vamos aí no tempo dos nossos avós. O tempo era difícil. Você falou que sua mãe, ela trabalha era braçal. Corte de cana. Corte de cana, olha pra você ver. Então, assim, o tanto que é difícil. Eu nunca tive esse contato,
mas eu já vi reportagens, vi na televisão o quanto que é pesado o tipo de serviço. Sim. Minha mãe saía de casa 4h30 da manhã e chegava quase 6 horas da tarde. Olha pra você ver. Entende? E era uma mulher e que tinha que sustentar uma casa. Então, minha mãe é um exemplo para mim de força. É uma mulher que, em 90, né, uma mulher com 3 filhos homens, a perspectiva era de vai virar criminoso, como alguns dos meus amigos viraram. Eu tive amigos que viraram, tenho amigos que estão presos, tenho amigos que ainda estão nas drogas. Né? Mas graças ao bom Deus, eu e minha casa estamos servindo ao Senhor. Aleluia. Amém. E aí, pastor, voltando lá, que a gente fez essa breve volta, agora vamos voltar onde a gente parou. E aí você falou que estava na quadrangular, né? E como é que foi aí essa caminhada até o pastoreio, até realmente o chamado de pastor? Então, eu fiquei na quadrangular do pastor Rony 1 ano. Meu primeiro ano de conversão foi lá, foi onde eu conheci Deus, fui para o encontro, batizado no Espírito Santo, vivi um tempo assim em Deus muito grande. Aí eu comecei a fazer faculdade, né? Eu fui para Jesus, né? Me batizei e aí Deus começou a realizar os meus sonhos. E aí eu fui fazer faculdade de teatro, né? Essa porta se abriu e eu trabalhei 1 ano numa usina de açúcar e álcool, né? E todo o dinheiro que eu peguei de acerto eu fui fazer faculdade. No primeiro dia de faculdade, um amigo falou assim para mim: "Você vai fazer faculdade do quê?" Eu falei: "De teatro." "Você vai pagar como? Você não tem condições de pagar." Aí eu falei assim: "Eu não sei como, mas Deus sabe." Amém. Terminei o curso de faculdade e aí quando eu comecei a fazer faculdade, a igreja do pastor Rony ficava num bairro muito afastado da minha casa. E aí tinha a igreja do pastor Josias, que era uma quadrangular também, a primeira quadrangular de Pitangueiras, muito mais próximo da minha casa. Então eu optei em ir para a igreja do pastor Josias. Mal eu sabia que a minha esposa estava lá. E aí eu fui para a Você igreja. optou, não. Deus te enviou ali para. Cara, a minha esposa, né? Eu vou chegar lá. Tem uma carta escrita. Tem uma carta escrita da minha esposa, tá? Pedindo um homem, um Deus esposo. te enviou lá. E ainda na carta diz assim, ó: "Se ele não estiver aqui, que o senhor traga." Ô, glória! E nós éramos amigos de escola. Eu nunca imaginei casar com a Luana. A gente era amigo de escola, amigo mesmo, de confidência. E aí eu fui para a igreja do pastor Josias. Fiquei lá 1 ano só como membro. Logo em seguida, eu me tornei líder de jovens e comecei a liderar a galera jovem ali no Pastor Josias. Fiquei 2 anos como líder de jovens e a gente começou um movimento de oração. Né? Nós fazíamos o culto de jovens e depois nós tínhamos um movimento de oração lá na igreja. Então, no movimento de oração, dava 40, 60 pessoas. Né? E a gente ficava ali um bom tempo, até que chegou um dia que o pastor falou assim: "Olha, não vai ter mais." Aí, meu irmão, eu fui colocado à prova. Mas Aí, teve motivo, assim, ou não quero mais? não teve. Bom, eu desconheço. Eu desconheço, mas foi dito: "Olha, não vai fazer mais." Ele não era um homem de dar muitas explicações. Entendi. Né? Então, só não vai ter mais. E aí parou todo o movimento. E só que o meu coração ardia, queimava, e eu falava para o pessoal: "Calma, Deus ainda vai nos dar um local onde a gente vai poder fluir, onde as coisas vão poder acontecer. Vai existir esse lugar, mas ali com o coração arrebentado." E aí nós começamos a nos reunir na casa da minha sogra. A gente começou a ir para lá, os jovens saíam da igreja, ia todo mundo para lá, e aí um pega o violão aqui, outro pega a Bíblia ali, outro começa um movimento de oração. E quando a gente viu, tinha uma grande célula na casa da minha sogra, aí o pastor viu, né, o pastor Josias viu que tinha crescido, e ele falou assim: "Olha, tem um salão na mesma rua, lá embaixo, do irmão aqui da Esse pastor que igreja." falou isso foi Pastor Josias, o próprio pastor. próprio pastor. Né? Aí ele pegou e falou assim: "Ó, Luciana, pega você, a Dirce e o irmão lá, o Zé João, e desce lá pro lugar que tem lá embaixo, né, o salãozinho que tem lá embaixo, e começa lá, né, faz um núcleo lá." E aí a gente começou a se reunir naquele lugar. Eu não toco nada de violão, quem fazia louvor era eu e meu primo, né? E começou a crescer, começou a se desenvolver.
Aí o Denis chegou, que está aqui comigo, né? Assumiu toda a questão de louvor. E nós passamos por alguns momentos lá de entraves, né? De muito ataque espiritual. Só que a igreja continuou crescendo até que nós fomos para um salão maior, que é o local onde nós estamos hoje. Aí nós ainda estamos nesse salão, mas como quadrangular nós ficamos, eu acho que mais 10 anos. Mais 10, 8 anos lá. E veio pandemia, né? Foi onde chegou Lagoinha. E Lagoinha chegou lá como? Construiu-se um posto de combustível do lado da igreja e pediu a documentação de todos os estabelecimentos que tinham ali em volta, todas as igrejas que tinham ali em volta. E a gente teve muito problema com a documentação. E aí acabou que teve um desmembramento da quadrangular. E a pastora que estava no momento, ela decidiu que ela não iria mais liderar por questões familiares, por questões dela mesma. Ela decidiu que não iria mais estar à frente da igreja, até por um momento pensou-se no ministério próprio, pensou em fechar a igreja, mas os irmãos diziam, não pode fechar, vamos dar continuidade, né? E nesse tempo, eu já tinha passado por liderança de jovens, eu era muito ativo, né? Eu tinha passado por um processo de saber, de fato, aonde eu fluía, qual era o ministério que estava, de fato, latente em mim. Eu fui para a casa de um amigo que era o Laurinho, ele faleceu faz uns 3 anos atrás, e lá eu conheci o Gregório McNulty. Ele era filho na fé do Gregório. Foi lá também que eu conheci o Luiz Hermínio. E aí, numa das ministrações deles, eu falei assim, meu Deus... Qual cidade, perdão? Rio Claro. Rio Claro? Rio Claro. Fui lá, fiquei uma semana na casa desse meu amigo. Me chamava de Cabeça. E ele falou assim, cara, você é muito diferente. Você é muito diferente. Esse estilão, assim, dread e tal, sempre teve? Sempre acompanhou? Desde a escola, desde o 3º ano do colegial, eu tinha cabelo black. Porque é uma questão de afirmação de identidade. De dizer, eu sou negro. Né? Sei que não tem essa necessidade, mas isso para mim me faz bem. Eu tive cabelo black e fazem 17 anos, vai fazer 17 anos que eu não corto o cabelo. É praticamente um voto de nazireu. Isso aí. E tem muitas questões sobre o dread, né? Tem uma história toda, não é por acaso, tem Bíblia envolvida no meio, tem muita coisa. Então, aí só voltando a falar da igreja, e aí eu descobri, né? Deus me mostrou quem eu era, de fato, nele, né? Onde eu estava fluindo. Né? Eu fluo muito mais no ministério profético. Acho que vocês deu para perceber ontem na igreja. Estou como pastor, mas eu falo para um amigo meu lá, Paulo. Paulo, você é o pastor. Eu fluo no profético, minha palavra é paulada mesmo, é pesada e muito direta. Não consigo... a minha cunhada fala assim, agora você tá mais amoroso, né? Você bate, mas acaricia, assim, mais amoroso, né? Você vai amadurecendo. E aí... Aliás, o pastor tem aquele cajado com aquele arcozinho para bater e puxar. Vem cá, filho. O profeta não. O profeta chega, libera a palavra e vai embora e fala, resolva, meu amigo, é com você agora. Eu faço muito isso. E aí... A palavra tá aí agora. Se vira. Toma um posicionamento aí e dá uma resposta para Deus. Não é para mim que você tem que responder, não. E aí, né, nesse desmembramento todo, Lagoinha chegou em Pitangueiras. No meio da pandemia, a pastora ela se aliançou, ela passou toda a igreja para Lagoinha. Né? Nós somos a sede do pastor Juliano, né, de Batatais, regional de Batatais. Passou a igreja para Lagoinha e veio o pastor Wesley para Pitangueiras. Pastoreou, ficou lá um tempo, 2 anos e meio. E eu fui auxiliar dele. Né? Estava como auxiliar, auxiliava ele em todas as coisas. E chegou num dia que ele disse que o tempo dele havia acabado ali. Ele me chamou para conversar, depois de um culto no domingo. Ele falou que queria falar comigo, com a minha esposa, e justo naquele dia minha esposa tinha conversado, pós-culto, que nós precisávamos falar com ele. A gente estava já percebendo algumas coisas, estávamos preocupados, e vamos conversar com ele. E aí, nessa conversa, ele falou assim, olha, Wellington, faz 3 meses que eu estou orando, e meu tempo aqui na cidade acabou. E foi muito... Teve a palavra que você chegou a comentar com a gente. Sim, fora vou chegar lá. Aí ele pegou e falou assim, eu orei a Deus,
pedi para Deus, falei assim, Deus, olha, eu só não quero sair daqui sem deixar ninguém. Aí ele falou assim, ó, Deus falou seu nome para mim. Eu falei, Wellington não. Ele falou para mim, Wellington não. Eu falei assim, nossa, eu não. Eu falei, tá bom, pastor. Aí eu falei assim, não. Aí eu falei assim, continuei orando e fiz prova com Deus. Aí eu falei assim, ó, eu vou falar do Wellington pro Juliano. Se o Juliano falar que quer conhecê-lo, eu levo ele lá. Aí ele, conversando comigo, ele falou assim, então eu quero saber de você. Você acha que você tem chamado pastoral? Você quer? Você acha que você pode assumir a igreja? Aí eu falei para ele, pastor, a árvore não come do seu próprio fruto. Eu não posso falar de mim mesmo. Eu posso falar daquilo que dizem ao meu respeito e de palavras liberadas sobre a minha vida. Eu tenho palavras liberadas sobre esse lugar. A missionária Solange, uma mulher que eu amo muito, respeito muito, um dia ela entrou naquele lugar, ela chamou eu e minha esposa e disse o seguinte, vocês ainda vão ser os pastores deste lugar, mas não falei nada para ninguém. E nós guardamos essa palavra. Amém. Por mais de 10 anos. Nós guardamos essa palavra. E eu tinha ido num congresso profético na cidade de Rio Preto. E aí, no final do congresso, uma mulher veio e falou assim, irmão, o Fábio Coelho estava ministrando. E ele tem um livro que eu gosto muito, que é Não Apagueis o Espírito. E eu queria muito comprar o livro, só que ele não levou esse livro, tinha esgotado. E ele tinha levado Batalha Espiritual e a Missão Apostólica da Igreja. E aí a irmã veio e falou assim... Aí eu não quis comprar livro também. Eu falei, não vou comprar, não. Aí a irmã veio e falou assim, irmão, o Espírito Santo está pedindo para eu te dar esse livro. A Missão Apostólica da Igreja. Que fala sobre o chamado que nós temos diante de Deus, o chamado apostólico de anunciar o ID, de anunciar o Evangelho. E aí, naquele mesmo dia, eu estava no altar. Foi muito interessante que o Jason Lee estava ministrando. E do altar ele me chamou de pastor. Né, pastor? E eu fingi de desentendido, mas o meu cunhado e uma outra amiga que estava comigo, eles olharam para mim depois e falaram assim, eu ouvi o que ele falou, viu? Eu ouvi o que ele falou. E aí começou uma zoeira, né? O pessoal começou a brincar comigo. Então vai nascer o Ministério Fluir, né? Porque era um movimento que eu fazia no meu projeto sociocultural lá, né? De reunir a galera para fazer louvor e adoração ali, né? A gente reunia um pessoal para adorar o Senhor. Então eles começaram a brincar comigo, né? Que eu abriria uma igreja, Ministério Fluir. Eu falei assim, não, gente, nada. E também veio um menino que veio falar para mim o seguinte, ele veio e falou assim, olha, irmão, Deus ama muito seu coração. Quero liberar uma palavra pela sua vida, você aceita? Eu falei assim, amém, irmão, pode falar. Ele falou assim, olha, Deus ele vai te podar e expor as suas raízes. Eu falei assim, meu Deus, não tinha outra palavra, não. Eu falei assim, ó, Deus vai te podar e expor as suas raízes, mas ele vai forjar corações igual ao seu. E eu guardei essa palavra, voltei para Pitangueiras. Aí, alguns dias antes, eu tinha falado com o pastor Wesley, dizendo para ele que eu já estava numa idade mais avançada, estou chegando aos 40 anos de idade. Falei assim, pastor, eu sinto um senso de urgência na minha vida. Eu não posso mais ficar parado do jeito que eu estou. Existem vidas precisando ouvir a minha voz, a mensagem que eu carrego. Eu sinto Deus tendo urgência na minha vida. Eu falei assim, não é pressa, é urgência. Sabe uma ambulância, quando ela está passando, gritando, e todo mundo tem que sair da frente, ela não está com pressa. É porque dentro dela tem vida. E ela tem urgência de salvar aquelas vidas. É isso que eu sinto no meu espírito, é isso que eu sinto no meu coração. Se eu vou ficar em Pitangueira, se eu vou embora, eu não sei o que vai acontecer. Mas eu sinto Deus me chamando para algo. E aí, quando ele falou isso, eu já tinha palavras liberadas sobre a minha vida, já tinha acontecido todas essas questões. Aí eu falei assim, olha, pastor, eu e minha esposa, nós vamos orar e nós te damos uma resposta. No outro dia eu dei a resposta para ele, falei assim, vamos lá conversar com o Juliano. Nós fomos conversar com o Juliano, sentamos na mesa e ele foi falando, o Juliano é assim, Juliano é desse jeito, tal. Eu falei assim, meu Deus, vou chegar lá, nesse estilão, com esse cabelo barbudo, ele vai falar, irmão, vai se converter primeiro. Mas não, foi uma benção, a gente conversou e ele já começou a falar com a gente como se nós já fôssemos, de fato, os pastores da igreja. E daquele dia em diante, nós assumimos Lagoinha Pitangueiras, estamos lá há 8 meses. E Deus está levantando pessoas, nós estamos vivendo um tempo maravilhoso de crescimento, entendendo esse tempo em Deus.
E, assim, uma jornada, assim, isso daqui é um pouquinho do que aconteceu. Te resume um pouco, porque... Tem que resumir muito, tem muita coisa aí, né? Muito preparo de Deus nas nossas vidas. Mas levantou aqui um questionamento nessa parte que você fala desse... Pô, vou chegar lá com esse cabelo assim e tal, nesse estilo. Você já chegou a sofrer algum preconceito como pastor pelo estilo? Eu chego no lugar, é muito interessante, porque antes de estar pastor, eu ia ministrar em alguns lugares, como já aconteceu, e ir com um amigo e receber o outro como pastor e não eu. E aí eu acho o máximo isso, eu acho o assim, máximo. Ou eu chegar... Opa, tudo bom? Cadê o pastor? Ou eu chegar no ambiente, o Denis o Denis caminha comigo por alguns lugares, né? É muito interessante que você chega num lugar e as pessoas te olham, né? Aí olha, tal, quando não tem foto, nada, né, falando. Aí queria chamar o pastor Wellington, o irmão Wellington aqui para dar a palavra dessa noite. Aí eu subo, aí como assim? Então é muito legal, que é uma quebra de paradigma, né? Sim. É uma quebra. Eu conheço o Todd White. Todd White, ele tem, né, os dreads, né? É americano e tal, né? Mas ele tem os dreads, também flui, né? Só que ele é evangelista. Mas é muito interessante. Mas o preconceito, cara, você vai sofrer em qualquer lugar. Qualquer lugar. Não tem como. As pessoas... eu falo assim, ó. Para você saber de fato o que você vive, você tem que habitar na minha pele. Senão você não vai saber. Para muitos vão ser mimimi, para muitos vão ser, nada a ver, não existe, não tem. Mas só quem habita a pele pode falar. Tá? Isso está em todo lugar. Quando eu fui no Cumprir, eu estava conversando com a minha cunhada e eu olhava assim para ela, eu olhava todo o ambiente, eu falava assim, cara, falei para ela, a Laís, falei assim, Laís, não tem ministros negros, cara, são poucos. No Brasil, são poucos ministros negros. Eu falei assim, Deus tem que mudar isso, cara. Mal eu sabia que ele estava me levantando. Aleluia. Mal eu sabia que ele estava falando assim, ei, eu estou te chamando para isso. E isso é muito interessante, porque é uma realidade. Né? Por fatos históricos até. Mas graças ao bom Deus eu não tenho problema nenhum com isso, porque eu sei quem eu sou. Se eu tenho esse cabelo é porque ele é a minha identidade. Quando as pessoas falam, mas o que é? Quando eu dou aula no estado, no colégio, uma das primeiras perguntas que as pessoas têm é sobre o meu cabelo e já fazem ligação com Bob Marley, com alguns movimentos. E aí eu tenho que fazer todo um histórico, explicar tudo que é. E falar assim, cara, esse cabelo é milenar. Cabelo de reis, de profetas, de homens de Deus. Né? Então eu tenho que explicar tudo isso. Há um tempo atrás me questionaram sobre o cabelo. Né? E eu falei assim, olha... significa isso. Fui dando todo um histórico. E eu falei assim... Aí a pessoa falou assim... E você fica com o quê? Eu falei assim... Eu fico com nazirado. Só isso. É um símbolo de nazireu. Você acha que o quê? Um nazireu que ficava sem cortar o cabelo. Só não pode contar... Não, mas já contou, né? João Batista, meu amigo. Um homem que morava no... Ou ele tinha o cabelo raspado ou ele tinha dread. Não é possível. Não é possível, porque não tem como no deserto você ficar com o cabelo bonitinho. Provavelmente, uma das melhores formas de você cuidar do cabelo é com os dreads, num deserto. Então, é um cabelo milenar. Então, por muita desinformação ou por culturas que já foram difundidas, como o rastafarianismo, que também tem toda uma base bíblica, tá? Porém, tanto distorcidas em alguns pontos, mas é bíblico. Então, eu prefiro ficar com a Bíblia. Eu prefiro ficar com o nazirado. Eu prefiro assumir isso, não tenho problema aonde eu chego, porque eu gosto, né, dessa questão do improvável. Essa questão de todo mundo olhar e falar assim, e daí, cara? O que será que esse maluco vai falar? Né? Vamos parar para ouvir ele. Né? Eu estive em Alphaville, né, algumas vezes, de vez em quando eu vou para lá. Mas assim, eu vejo por um lado um pouco diferente. Eu acho que te dá um respaldo, uma moral maior. Sim. Sabe? Quando você chega assim, pô, o cara, com todo respeito, pô,
cara doidão, top demais, ou algo mais evangelístico, talvez, algo que abra mais o coração de um jovem também. Sim. Por que eu tô falando? Porque eu também sou tatuado e tal, e a gente sofre um pouco de preconceito, até mesmo dentro da igreja. Aliás, o povo cristão, ele tem que melhorar muito essa questão de preconceito, ele tem que abraçar mais, ele tem que trazer mais pro lado, né? Ele tem que ter mais amor pelas pessoas que estão chegando, independente da opção dela. É claro que a gente costuma falar na igreja de Lagoinha aqui que aqui na igreja você pode fazer tudo, menos pecar. Com certeza. Né? Então, assim, evidentemente você tem que mostrar, você tem que trazer as boas novas para essas pessoas. E daí, então, depois você chega e fala, olha, agora tem uma má notícia. Agora você precisa abandonar essa prática e tal. Mas, assim, eu vejo como... Quando eu fiz as tatuagens, por exemplo, eu estava no mundo. E o motivo realmente não foi o que agradaria o Senhor. O motivo era talvez chamar atenção, aparecer, né? Tirar uma onda ali e tal. Então, assim, eu vejo que o motivo do meu coração não era Cristo. Não era, tava em outro lugar, né? Talvez na vaidade. Então, por isso, foi feito de uma forma errônea, creio eu. O meu entendimento da minha tatuagem. Mas eu vejo que muita gente fala assim, cara doido, tatuado e tal, e olha diferente. Mas já aconteceu situação, até mesmo fora da igreja, eu sou bombeiro militar e eu fui atender uma ocorrência, e eu cheguei lá, o cara tava muito doido, ele tava transtornado, com facão na mão, e ninguém chegava perto dele, a mãe, o pai, todo mundo, ele tava todo ensanguentado, e dizendo que ia matar o pessoal que chegasse perto e tal, e a gente tentando ali parlamentar com ele ali, e ele não aceitava. Quando eu cheguei, que ele me viu tatuado, ele falou, eu quero conversar com esse tatuado aí. Falei, logo comigo, irmão, você tá com o facão na mão, pensei, né? Ô, conversa com os outros aí, ué, comigo, mais baixo que tinha lá, os outros é tudo alto. Eu era o mais baixinho. Falei assim, não, eu quero conversar com o tatuado aí. Falei, beleza, né? Fiz minha oração ali em espírito e fui lá. Fala, irmão, o que você tá sentindo, como é que tá e tal? Ele falou, tenho tatuagem igual a sua. E começou a mostrar as tatuagens dele pra mim. Falei, pô, você tá longe, joga a faca no chão pra me ver. Foi quando ele jogou a faca no chão, que a gente chamou ele pra conversar e tal. E ali conseguimos acalmar os ânimos ali naquele local. Então, assim, eu creio também que pessoas param pra ouvir aquela pessoa que conecta com ele de certo sentido. Com então, certeza. Talvez um tatuado, por se achar tatuado e excluído da igreja, quando ele vê um outro tatuado falando, ele consegue atingir o coração dele. Um cara que usa dread, um negro, né? Quando ele fala para aquele cara que se sente excluído também, ele vai ter uma autoridade maior do que um branco falando. E assim vice-versa. Então, eu acho que tem espaço para todos, entendeu? Tem espaço para todos. Eu falo pra galera, como Precisa, eu disse... né? Precisa, é preciso de todos. Só faz a diferença quem é diferente. Isso. E a palavra de Deus fala o que o Rafael está falando. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sim. Né? Então, Deus... Isso é lindo. Eu sou professor, né? Então, quando eu entro na sala de aula, eu ganho a galera muito fácil. Primeiramente pelo estilo, que já chama atenção. Uhum. Tava dizendo, quando eu fui para Alphaville, né, fui palestrar, a galera fica... Né, e eu sou uma pessoa assim, eu chego no ambiente, primeiro eu vou ouvir, para depois falar. Mas também, quando eu abri minha boca, a galera falou assim, uou, peraí, esse cara é muito diferente, não é à toa que ele tem esse estilo. Uhum. Entende? Então, isso é muito bom. Tem muita coisa boa, porque você surpreende todo mundo. Às vezes as pessoas estão achando algo de você, mas quando você abre a boca para falar, quando você abre o livro de fato, as pessoas falam assim, cara, eu não imaginei que ia sair tanta coisa rica desse lugar. Eu dou aula de teatro. Assim, eu vejo até uma pessoa ali que tá ali sentada e às vezes acha que não vai chegar em lugar nenhum. Quando ela vê, pô, esse negão aí, dread aí, conseguiu, eu também consigo, hein? Quando... Porque tem muita gente que se sente excluído. Sim. Nas aulas de teatro, eu dou aula para um público variado. Então, tinha alunos que, quando eles souberam que eu era evangélico, estava na igreja, que eu já ministrava, e hoje eu sou pastor e tal, eles olhavam para mim e falavam assim, como assim, cara, com esse estilão todo? O pessoal na faculdade, eles ficavam loucos comigo. Meu apelido na faculdade era Bob. Em Ribeirão, você chega lá e fala o Wellington, são poucos que vão conhecer, mas o Bob todo mundo conhece. Mas o sal na comida, ele não aparece, mas você sente ele lá. É verdade. Entende? Então, não é a minha aparência, é aquilo que eu falo. Verdade.
Aquilo que eu falo. E outra, eu não tenho o compromisso de mudar ninguém. Eu tenho o compromisso de anunciar. Quem vai transformar é o Espírito Santo, meu amigo. É isso aí. A gente planta a semente, né? Como eu estava falando ontem, uma vez que você está incendiado e você chega no ambiente, não tem como. Ou a pessoa vai sair queimada ou ela vai sair incendiada. Não tem como. Essa é a marca. Então, eu entro em ambientes que talvez quem está aqui, vocês estão aqui, não vão entrar. Eu consigo falar com pessoas que vocês aqui não vão falar. Então, Deus me deu isso. Né? Tem alguns que falam, corta, outros falam, não. Falar que eu não tenho vontade de cortar é mentira. Às vezes eu olho no espelho e falo assim, cara, vamos cortar isso daí. Aí eu lembro, falo assim, não, cara, vamos deixar, porque tem vidas aí fora que só você vai tocar. Entende? Então, isso é muito bom. Essa diversidade é muito bonita. Eu falo pra galera o seguinte, se você vê um campo de girassol, é muito bonito. É muito bonito. Só que você vê um campo onde tem girassol, tem rosa, tem margarida, tem violeta, ele é muito mais bonito. Então, a diversidade, ela é muito mais bonita do que a igualdade. Deus, ele não tem na mão dele um cetro de igualdade. Ele tem um cetro de equidade. Ele olha para cada um de nós de acordo com o que cada um de nós somos em intimidade, em ser um ser único. Ele não vai olhar para nós igual, porque nós não somos iguais. Nós nos tornamos iguais em Cristo Jesus. Ele vê nós Cristo. Mas em todas as nossas necessidades, em toda a nossa vivência, cada um tem uma história, cada um tem os traumas, cada um tem as suas alegrias, e Deus, ele olha para cada um de nós de forma única, sabendo o que cada um de nós necessita para aquele momento. Se fosse igual, ele ia fazer igual na vida de todo mundo seria igual. E não. Ele deixa a diversidade, porque é pela diversidade que ele consegue trabalhar na equidade, ele consegue equalizar todas as frequências e todo mundo falar a mesma língua no mesmo coração. A questão não é uniformidade, é unidade. Unidade. O corpo, ele é uma unidade. Exatamente. Né? As pessoas... Por ser artista, a visão é mais ampla das coisas, né? Você vai além do que está ali proposto para você. Então, as pessoas acabam sendo muito literais. E elas são muito ferro e fogo, sem descortinar o que está por trás. E sendo assim, elas deixam de alcançar outras vidas, elas deixam de anunciar o evangelho para outras vidas, porque elas olham muito a aparência. Não a semente que ela está semeando naquele lugar. Não parar de olhar para a aparência. Quando a mulher entra na casa, todo mundo chama ela de prostituta, 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 prostituta. É assim que nós fazemos. Jesus olha para ele e fala, mulher. Nem nome ela tem. Ele poderia ter chamado ela pelo nome, mas ele fala, mulher. Só isso. Deus não vai nos chamar pelos nossos pecados. Não vai chamar a gente pelo pecado. Ele não vai fazer isso. Tá? Só que a gente tem essa questão de ficar, é assim, 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 assim. Não, cara. Olha o coração. Você não sabe o que aquela pessoa viveu, o que ela está vivendo. Você não sabe qual o momento do dia que ela está passando. Então, é muito mais fácil você chegar perto dela e discernir se você pode falar ou não, se você pode abraçar ou não, se é tempo de você se aproximar ou é tempo de você não se aproximar. A gente não tem esse hábito. Entende? Se nós fôssemos assim, muita coisa seria diferente. A gente chegaria em lugares onde hoje algumas portas estão até fechadas, porque nós fechamos, não Deus. E vai ser responsabilidade nossa abrir de novo essas portas para que nós alcançamos essas vidas. Verdade. Amém. O papo tá maravilhoso, mas eu acho que dá pra gente dar uma pausinha para fazer esse pequeno deguste. Vamos degustar essa deliciosa... É brownie isso aqui? Brownie. Isso aqui é um brownie sem glúten, sem lactose, sem açúcar. Pronto para comer sem medo de engordar, de ser feliz. Quando eu falei com o Marco Túlio da Ana Terra, lá do Spa da Ana Terra, falei, o pastor Wellington tá indo lá amanhã de manhã, hein? E ele, não, tô mandando, então, alguma coisa para vocês aí. Ele tá sempre abençoado aqui, as pessoas que vêm aqui, os nossos convidados. E manda para Ribeirão, manda para até para São Paulo, capital, eles enviam comida. Todo tipo de comida sem glúten, sem lactose. A gente fala assim, aqui eu costumo falar que, como é que eu falo? Corpo fraco não sustenta espírito forte. Verdade. Então, assim, a gente precisa cuidar do nosso corpo, do nosso templo,
do templo de Deus, né? Então, a gente pode comer isso aqui despreocupado, viu? Quem não vai dar nada, tá tudo de boa. E depois a gente volta, continuando o nosso papo. Valeu, pessoal aí. Estamos de volta já já. É isso aí, pessoal. Estamos de volta depois de ter degustado aqui toda essa gostosura preparada aí pelo Marco Túlio, pela Dayana Terra aí, do Spa Dayana Terra. Muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe a vida de vocês, que vocês prosperem mais e mais e mais. Nesse momento aqui onde a gente estava fazendo nosso lanche, nosso break, a gente vai se conhecendo mais, né, pastor? E a gente fala muitas coisas que acaba não comentando aqui, porque, como a gente já falou, na nossa mente vem assim, você já comentou aquilo, não fala de novo, não repete. Mas a gente esquece de falar algumas coisas, mas... O tempo também, né? Se a gente for falar corre. tudo aqui, vai ser um podcast 24 horas. É verdade, mas assim, a gente ouviu histórias maravilhosas do que Deus tem feito, continua fazendo e vai fazer muito mais, né, pastor? Sim, sim. A gente comentou algumas coisas, pastor. E assim, qual a dificuldade que você tem durante, ou está tendo, ou teve, né? Durante esses 8 meses de pastoreio aí de Lagoinha? Tudo muito novo, tudo muito recente, mas eu creio que já deve ter percebido o quão difícil é, né, ser pastor. Ou não, ou é fácil. Talvez você possa falar, não, é muito fácil, é muito tranquilo e tal. Como está sendo ser Lagoinha, né? Ser pastor de Lagoinha também, né? Cara, é muito bom. Eu não trocaria nada. Como eu disse para minha esposa, esses dias a gente estava sentado no sofá conversando. Eu disse para ela que eu não mudaria nada na minha vida. Nada do que eu vivi eu mudaria. Porque se eu mudar qualquer coisa, eu não estaria nesse lugar. Então eu não mudaria nada. Porque se eu estou, de fato, hoje anunciando a palavra de Deus, é porque eu estou alinhado com o propósito dele na minha vida. Então, por mais que você tenha os momentos de desafio, esses momentos servem para te fazer crescer, te servem para te desenvolver, para te trazer coisas que você precisa ter para ali na frente você utilizar. Então, tem sido um tempo de constante desenvolvimento, né? É desafiante, né? E caminhar com Deus é um desafio. Você é dependente de Deus, você tem que ter essa consciência que você depende dele, que você tem que estar com ele, que diante dele, ele quem vai te falar o que você deve ou não fazer. Então, desenvolver esse relacionamento de intimidade com Deus ao ponto de ouvir a voz dele para entender o que ele está te falando, né? E como você deve agir, o que você deve fazer, o que você não deve fazer, né? Isso é muito importante. E quando você ouve, quando você consegue discernir, aí vem a segunda parte, que é a obediência. E a obediência também tem a ver com a ação. E a ação, ela depende da ousadia. E na ousadia a gente exercita a fé. Você precisa ser ousado para caminhar na fé. Pedro, para sair do barco, ele tinha uma palavra liberada, ele estava em obediência, ele tinha um foco, ele tinha um alvo, que era Jesus. Só que ele tinha que ter ousadia e fé para caminhar. Então a gente caminha em fé, em ousadia, mas na dependência de Deus. Desafios você tem a todo momento. Nós estamos lidando com vidas. E vidas têm a ver com sonhos, com projetos. Você tem uma família ali que está toda envolvida. Então eu não posso fazer nada na minha carne. Eu costumo dizer para as pessoas, né, para as pessoas que caminham comigo, que eu posso mostrar caminhos, mas a responsabilidade da decisão é dela. Então, eu venho junto com a minha esposa, com a igreja, eu mostro o caminho. Eu levo as pessoas até Cristo. Agora, a decisão de continuar caminhando com Ele é da pessoa. A decisão de obedecer aquilo que Deus está falando através da palavra é da pessoa. E eu não consigo convencer ninguém. Então, quem vai convencer a pessoa do certo e do errado é o Espírito Santo. Então, desafios a gente tem diários, né? Pastorear uma igreja não é fácil. Mas
Eu tenho um bom pastor que é Jesus. Aleluia. E sou pastoreado por ele. Eu gosto muito do Leandro Vieira quando ele diz o seguinte, ele fala assim, eu sou um pastor alemão, que fica latindo para juntar as ovelhas para que Jesus conduza elas no caminho. Então esse é o meu trabalho. Meu trabalho é reunir as pessoas, levá-las elas diante de Deus para que elas possam ouvir a voz de Deus. Ouvindo a voz de Deus, elas sejam convencidas pelo Espírito Santo e assim, convencidas pelo Espírito, elas obedeçam aquilo que Deus está falando. Amém. Então eu creio muito nisso. Então o maior desafio que eu tenho é levar o povo até Deus para que eles possam ouvir a voz dele. Amém. E ouvindo, elas obedeçam. Eu creio que é isso. Porque se eu falar de desafios de estruturas, desafios de relacionamentos, isso a gente vai ter em qualquer ambiente. Qualquer ambiente. Mas o desafio maior, a missão maior que nós temos é de estarmos na presença de Deus. Amém. E de continuar caminhando com ela. Eu acho que... essa é a certeza que eu tenho, né? Como eu disse, o livro que eu ganhei do Fábio Coelho, A Missão Apostólica da Igreja, ele vai dar ênfase nisso, de nós estarmos caminhando na presença de Deus, atendendo o chamado que ele está fazendo desde o Éden com Adão, aonde você está. Essa é o chamado de Deus para a nossa vida, é caminhar junto com ele novamente. E quando você se torna amigo de alguém, quando você caminha com alguém ali e se torna amigo dele, meu amigo, ele vai te contar coisas, vai te falar de coisas, vai te mostrar projetos, vai te dar sonhos, vai te dar recursos e as coisas vão acontecendo. Então eu prefiro fazer com que as pessoas desenvolvam um relacionamento com Deus, que elas tenham amizade com Deus, que elas conheçam Deus não só de ouvir falar, mas de experimentar. Então essa é a minha missão nessa terra. E como pastor, é esse o foco, é essa a ênfase que eu tenho. E como pastor Lagoinha, cara, Lagoinha é novidade todo o tempo. Lagoinha é um ambiente onde tudo é novo, a cada momento tudo é novo. Então, é muito bom você estar dentro dessa estrutura, dentro desse ministério, caminhando nessa unção, onde tudo se renova a todo tempo, onde as portas são abertas de uma forma extraordinária, né? Tudo muito grande. Então isso é maravilhoso. Você vê a grandeza de Deus nos ministérios. Por onde você passa, você vê que é um ministério diferente, flui de uma forma diferente. Tudo que acontece em Lagoinha, você vê os sonhos sendo realizados e se tornando grandes ministérios dentro daquele lugar. Então, é esse o desejo do meu coração. Amém. Então, é um tempo muito bom, cara. Muito bom. Não trocaria nada. Não mudaria nada do meu passado. Nem as lutas, nem as dores. Já disse isso e torno a dizer. Não mudaria nada. Porque o que eu estou vivendo hoje é o melhor tempo da minha vida. Amém. Pastor, deixa uma mensagem para quem está nos ouvindo. Uma mensagem para tocar o coração daquele pessoal que está aí ouvindo a gente dentro do quarto. Ou no trânsito, né? Até mesmo trabalhando, tem muita gente que escuta. Tem muita coisa, né, no meu coração. Mas eu ainda vou ficar com João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Do início ao fim da Bíblia, Deus sempre está ofertando algo na nossa vida. Ele sempre está dando algo para nós, mesmo que a gente não mereça. Eu gosto muito da figura do Pai. No Velho Testamento a gente vê Deus, mas Jesus, no Novo Testamento, ele apresenta um Pai. Um Pai que dá tudo, que não poupa o seu próprio filho. O Pai, ele é o provedor. O Pai é aquele que não vê limites. Quando ele ama o filho, quando ele vê a necessidade do filho, ele não vê limites para cuidar, para zelar, para trazer alimento. E Deus, ele é um bom Pai. Ele é um bom Pai. Então, aonde você estiver agora, você não está sozinho. Não importa a situação que você está passando. Às vezes a gente tem muita dificuldade de ver Deus como um pai, porque a gente olha para o nosso pai carnal e a gente não consegue amá-lo. Mas saiba que o seu pai também tem uma história que talvez você não conheça. E que se você aceitar Deus como pai hoje, o seu pai pode ser tocado e a vida dele também vai ser transformada. Amém.
tá? Você tem um pai que cuida de você, que zela de você, que no meio das suas dificuldades, no meio das suas dores, ele está ali para te confortar, para te exortar, para te mostrar caminho, para te mostrar a direção, para segurar na sua mão e dizer: filho, eu estou aqui, tá? Então, de tudo, pela minha jornada, por tudo aquilo que eu já vivi com Deus, se eu tenho algo para te dizer, é que Deus, ele é Pai. Amém. Amém. Pastor, foi uma honra tê-lo conosco aqui sentado à mesa. Um prazer muito grande. Falo isso de todo o coração. E dizer que a porta do estúdio continua aberta, tá? Quando passar pelo lado de cá, pode sempre vir aqui. Será uma honra te receber. Muito obrigado mesmo. Prazer grande. Eu que agradeço. Deus abençoe sua vida, seu ministério, a sua família. Amém. Onde o Senhor colocar a mão, a planta dos seus pés, que seja um local modificado pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Receba essa palavra. Sou muito grato, viu? Que o Senhor abençoe sua casa, sua família, esse ministério, que esse podcast alcance vidas e que vidas sejam transformadas por cada pessoa que sentar nessa cadeira. E que Deus sopre o nome de vocês. Que vocês cresçam em estatura, em graça e sabedoria. E que o Senhor leve vocês para as nações. Amém. Tá? Tamo junto, pessoal. É isso aí. Até o nosso próximo capítulo. Fiquem com Deus.